Muito boa noite, galera! A Gazeta Esportiva tá no ar. Vem que tem, vem com a gente, bora conferir tudo de mais importante do mundo do esporte. E olha só quem está aqui. Em primeiro lugar estou eu, Michele Gianella, para ter este fim de noite muito agradável com você aí na sua sala, na sua casa, na sua cama. Onde será que você está? Ou no balcão da padaria, não é mesmo? Não importa onde você estiver, estaremos juntos até às 19 horas. E eu tenho mais uma super dupla de responsa e de respeito. Ele, o homem, o xerifão do Mesa Redonda, Osmar Garrafa! E o nosso repórter matador. Claro que você vai falar. Ele mata a cobra e mostra o pau. Ou mata o pau e mostra a cobra. Não, mata a cobra e mostra o pau. Thiago Salazar. Fala, gente. Boa noite. Viva, ó o bíceps. Normalmente a gente é ditado, né? Salazar. Você não tá treinando? Caraca, que bíceps é esse, Salazar? Dona Fernanda, Salazar tá com aquela coisinha aqui, ó. Tá forte. Aqui é o tríceps. Aí, tá vendo? Você tá durinho, ó. Põe a mão, eu fiz um. Deixa eu ver o seu. Ai, que pãozinho francês gostoso. Gente! Traíra, isso não vai dar certo. Hoje você vai receber mensagem daquela moça. Vamos começar de novo. Vamos tentar de novo. Pronto. Ela vai fazer um bumerangue aqui, ó. Vai fazer um bumerangue. Vamos tentar de novo. Fala um boa noite pra gente. Vamos fazer um boa noite normal, de gente normal. Não vai, de vamos lá, quinta atenção, série. todo mundo, vai. Boa noite. Boa noite. Aliás, assim, vamos ser sérios aqui. Hoje, vamos falar sobre a derrota do Corinthians, gente, diante do Flamengo, pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Ainda dá pro Corinthians? Eu quero saber do Salazar e do Garrafa se ainda dá. Ainda teremos notícias fresquinhas do São Paulo com o José Paes, que já tá lá, já tá posicionado, ó, José Paes. Ó, uma pessoa séria, ó, uma pessoa séria. Frio monstruoso, coitado. Frio é esse? Tá morrendo. Pro Zé Paes tá 12 graus, né? Menos 12 graus. E claro que temos as novidades do Palmeiras pro jogo de sábado. Você aí de casa também vai conferir uma reportagem sobre o menino Estevão, que tem mostrado números impressionantes. Tudo isso depois dessas dicas. Bem, pessoal, já estamos de volta e a gente começa o Gazeta Esportiva com o José Paes no CCT da Barra Funda. Boa noite, Zé. O Zubeldia tem motivos para ficar preocupado? Fala, Mi. Beijo pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando mais uma edição do glorioso Gazeta Esportiva. Friozinho, hein, Michele? Nossa senhora, ó, tô olhando aqui o termômetro, bem em frente ao CCT da Barra Funda. 20 graus, pra mim já tá, meu Deus do céu. Polo Norte, já tá muito frio, já tô com meu casaquinho. Você me perguntou aí sobre o Zubeldia, né? Tá preocupado? Tá preocupado sim. Por quê? Tá preocupado com o desgaste dos atletas do São Paulo nesse fim de temporada de 2024. O São Paulo nesse ano, viu, Michele, fez 58 jogos em 254 dias, uma média aí de um jogo a cada 4,3 dias. E tem mais só 10 partidas para fazer até o final do ano, os 10 jogos que restam aí do Campeonato Brasileiro, um jogo a cada semana. Mas ele está muito preocupado, nos últimos treinamentos aqui no CCT da Barra Funda, o técnico Zubeldia tem controlado muito a carga dos atletas que atuaram por mais tempo contra o Corinthians no majestoso do último domingo, vitória do São Paulo pelo placar de 3-1 lá em Brasília. Então tá dosando muito o treinamento desses caras, porque já nesse sábado, repito, como eu venho dizendo aqui ao longo da semana, o São Paulo tem compromisso importante contra o Cuiabá fora de casa lá na Arena Pantanal, jogo do Campeonato Brasileiro, e depois tem a parada para a data FIFA, mais um tempo aí para o Zubeldia preparar esses caras para o retorno do Brasileirão, que vai ser contra o Vasco, jogo no Brinco de Ouro da Princesa, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, por causa da série de shows aí do Bruno Mars lá no estádio do Morumbis. Notícia importante em relação à dívida do São Paulo. A gente sempre fala que dívida do Corinthians, o Corinthians está gastando, não está gastando, aí você sempre pergunta sobre os outros times, né? Porque o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou aí ontem a criação de um fundo de investimentos para quitar a dívida que o São Paulo tem com bancos. Então a ideia do São Paulo é angariar aí 240 milhões de reais com esse fundo de investimentos. Então pessoa física, pessoa jurídica vai poder investir nesse fundo e aí então o São Paulo vai
vai usar esse dinheiro para pagar os bancos, a dívida do São Paulo aí com bancos girando em torno de 226, 230 milhões de reais. O São Paulo dando como garantia naming rights, licenciamento, patrocínio, e aí vai unificar a dívida toda num fundo, vai poder pagar parcelado por mais tempo, né, em 4 anos e meio, essa é a ideia do São Paulo. Então vai poder unir a dívida, pagar só esse fundo e alongar o prazo, diminuir os juros. Então o São Paulo fazendo essa matemática aí para pagar as instituições financeiras. Dívida do São Paulo girando em 850 milhões de reais, a dívida total, né? Estamos falando aí só da dívida que o São Paulo tem com bancos. Então o Tricolor também se mexendo nos bastidores, hein, Michele? Notícia boa pra galera aí que torce pro São Paulo. Devolvo pra você, beijo grande. Friozinho, minha amiga, friozinho. Beijão. Você é um pouco exagerado, José Paz. 20 graus tá fresquinho. 20 graus tá uma delícia. Né? Gostoso. Se cair mais 1 grau, ele põe um cachecol. Se cair mais 1 grau, vai se for chegar 18, em casa ele vai hoje, de gorro. tomar chá, vai aquela canjinha. Luva. Canjinha. Carioca nato, né? Brincadeira, né? Bom, e o Tricolor, então? Assim, né? Me surpreende a informação que o Zé Paz traz de que o Zubeldia está preocupado com o desgaste. Prova, claro, que o Palmeiras tem um elenco diferente e tal, mas o Palmeiras focou só no Campeonato Brasileiro, ficou só no Campeonato Brasileiro, tem um Sobrou, espaço, né? começa a sobrar. E aí, no momento que acontece, a única coisa que tem de bom nas eliminações é você ficar numa única competição com tempo para treinar. Sim. E aí foi muito alardeado durante toda a temporada, não só o São Paulo, o problema de calendário, muitos jogos. Aí a hora que você tem uma folga, a preocupação é o desgaste. Só falta agora querer poupar de domingo a domingo. Só se ele estivesse se referindo ao desgaste que a temporada já gerou. causou e agora os caras estão chegando em reta final. Não, aí é demais. Ué, mas agora, não, agora demais. precisa garantir a vaga na Libertadores. E é outra demais, coisa, né? peraí, o São Paulo joga sozinho, todos os times do Campeonato Brasileiro... Tá todo mundo Tá na todo mesma. mundo Isso já está no pacote da temporada. Exatamente, Você tá já todo sabe. mundo na mesma. Se for entrar nessa, tinha um jogador de futebol lá no Santos, quando era setorista, que falava assim, quando o técnico fala pra gente, não dá... Aí pronto. Aí é que você já entra achando que não vai conseguir ou que vai se machucar mesmo. É verdade. Entendeu? Então assim, não dá. Esse papo é o tipo de papo que não... ele nem deveria externar esse tipo de assunto. E sobre as dívidas, cara, a dívida do São Paulo ela é muito alta ali. O Zé Paz falou ali algo em torno de 900 milhões de reais. A receita do São Paulo, estava vendo aqui, 2023, foi de 680. Milhões. Para pegar uma comparação, o Corinthians tem uma dívida aí na casa dos 2 bilhões. Mas o Corinthians arrecadou no passado 1 bilhão de receita. Olha. O São Paulo arrecada 680. Então, assim, a arrecadação do São Paulo é muito inferior. Então, a dívida, ela também é inferior. Só que a dificuldade para pagar talvez seja a mesma. Então, assim, interessante esse processo do Casares, o que ele está propondo, unificar tudo. O que todos os diretores financeiros falam sempre para mim, que é, cara, ninguém entra no clube a fim de quitar a dívida. Você alonga prazo, estende, pega uns juros menores e tenta... Enfim, a ideia dele é uma ideia padrão no futebol, que se não sofrer inadimplência, funciona. O grande problema é que os caras fazem um acordo e no meio do acordo param de pagar. Para de pagar. Esse é aí que tá o problema. E quando você falou que o Corinthians tem 2 bilhões de dívida, arrecadou 1 bilhão, não é que ele quita 1 bilhão e fica com 1 bilhão. Tem gente que pensa assim, ele tem um monte de não gasto. Quita, não. Só se parasse de pagar tudo, né? Tem fluxo de caixa, só se você parasse de pagar tudo, contratasse ninguém, não tivesse nenhuma despesa. Tem as despesas. Não é assim que funciona. Aff, Maria. Bom, e o Maracanã? Maracanã recebeu ontem a tão esperada semifinal da Copa do Brasil entre as duas maiores torcidas do país, Flamengo e Corinthians. Então a gente vai conferir como que foi a vitória rubro-negra. Que amasso, meus amigos! Na estreia de Felipe Luiz como técnico do Flamengo, o Corinthians teve que resistir a literalmente um bombardeio do rubro-negro no Maracanã pela ida das semifinais da Copa do Brasil. Logo aos 3 minutos de jogo, Arrascaeta pegou bonito na bola e exigiu a primeira de muitas, mas muitas defesas de Hugo na partida. Já aos 14, de novo, Arrascaeta finalizou para mais um milagre de Hugo Souza. E no rebote, teve gente que viu a bola lá dentro, hein? Cavadinha pra fora. Mas não tem quem resista a tanta chance. Aos 31 da primeira etapa, Bruno Henrique serviu na esquerda para Alexandro. O lateral ex-Juventus, que de bobo não tem nada, anotou o canto aberto e finalizou. E aí, falha do Hugo ou não? 1-0 Flamengo. O Corinthians teve a oportunidade de igualar o placar com garro 9 minutinhos depois, mas a noite era dos goleiros. Olha a defesaça do Rossi. A pressão continuou na segunda etapa de jogo. O Léo Ortiz desviou a cobrança de falta de Arrascaeta
Arrascaeta, mas Hugo Souza tava lá, de novo, sempre ele. Respondendo à pressão, olha o chute de Romero na trave rubro-negra. E falando em trave, o Bruno Henrique, aos 12 minutos, também decidiu assustar o Corinthians. Assim como o De La Cruz, que marcou o travessão nesse balaço de falta apenas 5 minutinhos depois. Outro lance que poderia ter sido capital foi esse aí. Visão e enfiadas perfeitas do Arrascaeta pro Gerson, que parou novamente na muralha corintiana. Hugo fez milagre. Bom, em compensação, do outro lado, Héctor Hernandes saiu cara a cara com Rossi. Limpou o primeiro, limpou o segundo, mas aí, ó, a bola nem chegou no gol. Aos 26, Gabigol mandou pro fundo das redes depois do cruzamento de Alexandro, mas ele estava um pouquinho à frente na última linha. Impedimento marcado, que vai dar o que falar. O Corinthians tentava aproveitar as chances que apareciam, como essa aí. Garro cobrou escanteio, Carrilho desviou e Romero, sempre ele, mandou pro gol, mas Léo Pereira salvou praticamente em cima da linha. Aos 39, ainda teve Mateuzinho indo pra cima da marcação e mandando essa bomba na trave do Flamengo. Mas diz aí, o Yuri Alberto estava entrando sozinho na área, cabia um cruzamento, não? Bom, de toda forma, ficou por isso mesmo. Flamengo 1, Corinthians 0 e sob muita polêmica, a Neoquímica Arena espera o segundo jogo das semis no dia 20 de outubro. Que estreia, hein, Felipe? Que sufoco, hein, Ramon? Bora ouvir os comandantes dos dois times. Eu vi um time que criou muitas chances, que conseguiu finalizar e que incomodou o adversário em todo momento. Então, fiquei feliz porque é questão de tempo que a bola entre, porque a qualidade é extraordinária. Eu tenho uma máquina na mão. Muy bien primer tiempo, superior a nosotros, creando muchas situaciones. Y en el fútbol, cuando tenés situaciones, si no la concretás, si es un mata-mata y tenés 2 partidos por jugar, le da la chance al adversario. A nosotros nos dieron la chance ahora. Jugamos de local, con nuestra gente, ya le hemos ganado a Flamengo en el Brasileirão, y existe la posibilidad también que le podamos ganar en la próxima que viene. Ufa! São Hugo, porque o Hugo ontem, se ele não tivesse lá uns 3 a mais... 500 mil reais, hein? Valeu a pena? Valeu. Valeu a pena. O melhor investimento ontem Foram os 500 mil reais foram os 500 mil reais no Hugo. Ontem não tinha nada, bolsa, nada. Nada rendeu mais do que esses 500 mil que o Corinthians aplicou no Hugo. Né? Então, Que dinheiro bem se o Corinthians pago. for para a final, o vice-campeão leva 31 milhões de reais. olha Então, que investimento com 500 mil. Entendeu? 500 mil que você está vivo num negócio que você pode ganhar no mínimo, porque o campeão leva 73 mil. E aí tem gente... Peraí, então já garantiu milhões, 31 perdão, falei mil. milhões? É milhões. Já garantiu 31 milhões? Não. Se ele chegar Quem vai à final, quem for a decisão. o vice ganha 30. Ah, sim, então ainda falta mais 4. Mas assim, o Corinthians só está vivo E por causa outra, dele. e o que o Corinthians já se utilizou do Hugo para chegar até onde chegou, Sim. que o Corinthians já ganhou, Sim. né, já pagou o que foi investido aí no Hugo nessa multa aí ao Flamengo. Bom, sobre o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ele saiu ontem do Sub-20 e foi para o profissional. E ontem ele precisava mostrar serviço. O que ele fez? Ele fez o que a gente não vê mais ninguém fazendo no futebol brasileiro. Taca. Ele colocou um time no ataque, Manda colocou bala. um time com 3 atacantes, um time jogando de forma vertical, que ele não se corrompa, né, na carreira daqui para frente. Acredito que não. Né? É muito difícil, não, mas que ele tem essa ideia, porque é isso que a gente está realmente precisando. Porque Foi um Flamengo tem um bem Flamengo- parecido com o Flamengo do Jorge Jesus de 2019, no qual ele se espelha. A questão é um ritmo de jogo com um calendário apertado, Muito que ele não vai conseguir Difícil. jogar sempre assim. Mas a ideia é ótima. mas o Flamengo, Mas a ideia é ótima. que tem um elenco gigante, um elenco de peças, você até Vai pode, dar pra- isso aí. você até pode trabalhar mais essa ideia. Então, pelo menos isso foi legal. Do outro lado, o Ramon, que eu tenho elogiado aqui em algumas circunstâncias, ontem ele foi um desastre. Discordo. Ontem, o filho dele ontem, porque uma coisa é você preservar o elenco, Salazar, pensando no jogo que é o mais importante contra o mas não foi isso que ele Internacional. fez? Não, pera um pouquinho. Mas como é que você... O Corinthians joga melhor como? É impossível você ter o Fagner numa linha de 4, E por que ele pôs o Fagner? né? Porque Diga. o Fagner está fora do jogo de sábado.
Não, ok, mas... Preservou o Mateuzinho. Mas Pra mim, você a não prioridade poderia não é o Brasileirão? Você não poderia montar uma linha de 3 ontem? Ele não conseguiu consertar o time no segundo Mas ele tempo. não vem jogando com linha de 3 mais. Não, mas, Os últimos mas com o jogos todos com linha Fagner, de 4. mas com o Fortaleza, linha de 4. Mas com o Fagner, tá claro e evidente. Ele deixou uma avenida por ali. Eu concordo que com o Fagner tem ficado uma avenida. Só que a prioridade não é o Brasileirão. Não, da parte da ele prioridade, pegou, ok. Mateuzinho, você vai jogar o Brasileirão, então você descansa. Bidon, Brasileirão, você descansa esse. Quem mais? Yuri Alberto, descansa. Ok, Kaká, não tô descansa. falando no Bidu, poupar. descansa. Não Ele tô- pôs todo mundo pra descansar. Não, mas- Prioridade não é o Brasileirão. Mas o time que ele pôs em campo foi um time completamente desfigurado de postura Eu tática. concordo. De postura tática, Mas Salazar. segurou, hein? De postura Segurou, tática. segurou. Mas não fosse o Hugo, o Corinthians tinha passado um dos maiores vexames da história. Eu concordo isso com é você, verdade. só que eu pondero essa questão. O Flamengo jogou com o que tem de melhor pro momento, É, isso porque aí. essa aí é a prioridade do Flamengo agora. Tô em casa, minha prioridade, vamos pra cima, vamos com tudo. E o Corinthians entrou em campo assim, vou segurar o José Martínez, vou segurar o Carrilho, Como é que vou você segurar vai o Bidon, segurar com o vou Galo? segurar o Se a Kaká, vou ideia- segurar o Bidon, se a vou segurar o ideia- Yuri. Peraí, então assim, era natural que o Corinthians fosse sofrer. Ó, mas não, pera um é? pouquinho. Mas por que Garro e Coronado, então? Então, esse aí porque ele queria testar os dois juntos. Tanta gente cobra. Nós vai vamos testar contra o Flamengo? Aí Não, mas ele vai aí testar quando? No Brasileirão? Não, mas não dá. Não, no Brasileirão não. Ontem era uma semifinal Cara, de eu Copa acho que ele do Brasil. tratou a não. Copa do Brasil como Não. algo secundário. Não, E eu acho que não. ele tá certo. Você Ai, pode, ai, ai, você calma. pode tratar como algo secundário, Calma. sim. Você pode tratar Tratou. como. Não, Calma. mas o time que ele montou pra jogar foi um time completamente vulnerável. Concordo, Completamente Garrafa. Então, pera um pouquinho, vulnerável. pera um pouquinho. porquê Pera um pouquinho. disso. Com orientação tática dentro do primeiro tempo, ele poderia ter corrigido algumas Vocês vão situações. continuar eu falando acho, sobre eu esse acho. tema. Respira, bebam uma aguinha. Mais. Ó, continuando, debatam. Não, é assim, e isso colocado, não é? Claro, há uma divergência aqui de pensamento. Eu entendo o Garrafa, eu até concordo com o Garrafa. Eu só acho que era um risco que o Corinthians tinha que passar. Com a prioridade do Brasileirão, ia sofrer mesmo. Quando você tem um time, eu não acho que é tudo tática, porque ó, vamos Sofrer foi pouco. Eu acho até que você vai concordar Sofrer comigo. foi pouco que passou a torcida do Corinthians Concordo, ontem. mas eu acho que você vai concordar Não é comigo. sofrer. Quando você tem Alguns amigos eu andei ligando pra saber se os caras estavam vivos. Um aqui é que tava Não. passando mal. Teve o Pascoal que veio aqui e falou, que bom te ver aqui. Mas, Garrafa, quando você tem um Pelo time... amor, o que aconteceu no brinca, primeiro mas tempo... acontece. Quando você porque tem o um que time- aconteceu foi um amasso, um atropelo. Quando você tem um time que tem Félix Torres, que pra mim foi o pior jogador em campo, tá? Tenebroso, horrível, e eu sempre falei isso. Félix Torres, Hugo, Charles, Rian, dificilmente você vai ter uma saída de bola, uma transição. É muito jogador que tem dificuldade com essa questão técnica. Só que ele tinha que escalar esses caras Não para tinha preservar alternativa. os outros. Ok. É por isso que eu pondero não tô a minha crítica. contestando a Você repara que escalação. quando ele colocou Carrilho, José Martínez, Yuri Alberto, quando ele colocou os caras, mudou. O Flamengo chegava, mas o Corinthians também chegou. Chegou. O jogo ficou equilibrado. Criava chance lá, criava chance aqui. Duas na trave lá, então mudou. Você entendeu? O Salazar essa é a minha tinha condição de ponderação. montar um time mais equilibrado, mesmo com essas peças. A distribuição das peças. Pode eu, ser. eu entendo e tenho dito que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Tá? É claro e Até tô evidente. surpreso com a sua Né? opinião. Não, mas não é. É que você tá numa semifinal de Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã. A distribuição Arriscou. da forma que ele montou esse time para jogar contra o Flamengo foi um risco. Hoje, se tivesse tomado um 6-0, não haveria argumento para se sustentar de prioridade no Campeonato Brasileiro. Mas isto colocado, se é que existe essa possibilidade, foi uma derrota com sabor de vitória. Ah, eu não sei, sabia. Não ficou o gostinho de que podia ter empatado? Não, mas tudo bem, mas o que eu tô querendo dizer com isso é que o Corinthians conseguiu, com tudo o que aconteceu, Isso. sair vivo do É, Maracanã. foi Sim, pouco. Perdeu de sim. pouco. Pro Flamengo, moralmente... Você poupou um monte de gente, tomou uma pressão danada você e veio conseguiu com 1 a 0. trazer com 1 a 0? É. É uma lucro. vitória, Isso aí. é uma derrota com sabor de vitória. Mas você né? até falou vitória. Se é que existe, É isso, é se é isso. que existe, Tipo, se é que existe essa é situação. uma derrota que saiu barato, porque dá pra reverter. Saiu, mas eu ainda tenho aquela coisinha que no segundo tempo, cara, Claro. é o Hernandes, é o Romero ali embaixo da trave, 2 bolas na trave, dá pra Porque ter empatado. entraram algumas É peças... 2 a 1 no próximo jogo, vai pra pênaltis. Entraram algumas peças e aconteceram algumas Mas correções eu de concordo com posicionamento. você, Hugo consagra. pro sistema foi bom. É Bem isso, vivo. 2 a 1 no próximo jogo, vai pra pênalti, o Hugo Não, consagra. chega de pena. Consagra, Hugo! Mas... Mas a gente vai, já vamos pro break, a gente vai falar muito ainda desse jogo, o Gazeta Esportiva também vai mostrar uma reportagem sobre o garoto Estevão, a preparação do Timão pro Brasileirão e muito mais. Antes... Bom, a gente volta e é claro que o mestre Alberto Helena Júnior acompanhou atentamente esse jogo entre Flamengo e Corinthians. Olhar de mestre na tela.
Ô, minha fada! O Corinthians, hein? Pelo amor de Deus! O que foi aquilo? O Flamengo massacrou o primeiro tempo inteiro. A goleada acabou nas mãos do goleiro Hugo, que, aliás, pegou tudo. Um belíssimo goleiro esse, né? O jogo terminou só 1-0, o que é um placar conveniente para o Corinthians, que vai fazer o segundo jogo aqui. Mas não dá para comparar um time com o outro, não. E ainda mais com a saída estratégica do Tite e a entrada do Felipe Luiz como treinador do Flamengo, que fez com que o Flamengo voltasse a jogar como um time grande, atacando, marcando pressão, jogando para cima o adversário. E com isso cria condições para se classificar no lugar do Corinthians nessa fase, hein? Beijo. Mestre, e aqui eles estão no Telelê, Corinthians e Flamengo rende, hein? Corinthians e Flamengo o que vocês rende, querem né? falar? Derruba tudo no programa, vamos falar só disso hoje. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, não reclamou do gol anulado do Gabigol na partida de ontem, mas ele apontou falta de critério durante o jogo e detonou a arbitragem. Vamos assistir. Esse choro, essa conversa fiada em relação às datas, a mudanças das datas, isso traria a arbitragem para cá pressionado. Foi o que aconteceu. Dá pena a arbitragem. Dá pena. Falta de critério. Eu não sei onde é que vai parar a arbitragem no futebol brasileiro. Tá dando pena. É vergonhoso a falta de critério. Dá um amarelo numa jogada para um, não dá para outro. Eles vieram para cá. Não vem na má intenção. Ninguém está falando aqui de má intenção. Nada disso. Estou sendo claro aqui. Mas vem pressionado. Vem pressionado porque é essa vergonha que está. E eles também não ajudam muito. Ninguém faz nada com as pressões que se tomam, porque você vê aí outros presidentes que começaram a falar que tem problema A, B ou C, e o time começa a não ter problema na arbitragem. Por quê? Porque pressão o tempo todo. Está valendo quem grita mais. Como se o Flamengo não... É brincadeira. O Flamengo tá... Não, pera, me ajuda, Salazar. É suspeita da inteligência alheia. Vocês podem me ajudar, assim? O Flamengo estava reclamando de arbitragem, é isso? Não, pior, tá reclamando que estão fazendo pressão. Quem pediu para mudar a data? Então, Não, peraí. Tá toda essa discussão porque o Flamengo pediu para mudar a data. Vamos ver o lance do pênalti que eles estão reclamando, né? 22? Vamos lá. De ontem? Não, de ontem. Brincadeira, Aí, isso aí é ridículo. Escanteio. Falar que isso é pênalti, não tem o menor cabimento. Jogador do Flamengo, Bruno Henrique, né? Cabeceia, a bola toca no braço ali de quem? Do Héctor Hernandes. Do Héctor Hernandes, né? Isso. Tá certo. O Flamengo tá falando que é pressão. Pera um pouquinho. Ele queria que tivesse dado pênalti. Vocês me permitem voltar na final da Copa do Brasil do ano retrasado? Sim. Corinthians e Flamengo, né? O Química Arena? Quem não lembra, né? Vamos lá. Ataque esse é o do ano Corinthians, retrasado. Léo Pereira 22. e acho que Yuri Alberto, né? Olha lá. A lupa vai chegar. Aí. Isso não foi nada. Não deram. Isso não é, né? E o Marcos Braz também não reclamou. O Marcos Braz não falou nada desse lance, uma decisão. Felipe Luiz lá. Olha lá. Olha lá. E hoje eu tomei o cuidado de ouvir o que o VAR disse. Sabe o que o VAR disse? O que o VAR desse disse? lance? Ele fala assim, toca na barriga, toca na barriga. Essa foi doce. Como toca na barriga, ô cara pálida? De novo. Aproxima e para a lupa ali. Por favor, filho, se possível, quer ver? Dá uma olhada. Foi na final, olha lá, barriga. Que barriga? O Flamengo reclamar de arbitragem daquele lance, do lance de ontem, pênalti. Pênalti foi isso. O Flamengo foi campeão. O Felipe Luiz que tá em cima do lance ali, né? Dá uma olhada, ó. Barriga. E o VAR fala descaradamente, toca na barriga, toca na barriga. Mas que barriga? E o Flamengo vem falar de arbitragem. O Marcos Braz, com todo respeito, é um brincalhão, né? Ele é um brincalhão. É um brincalhão. O Flamengo teve outros lances. O Garro levou uma solada, teve um outro lance que a gente não recebeu a imagem. Daqui a pouco o Salazar vai falar também. Não dá pra falar de arbitragem, né? Salazar já vai falar sobre a visão dele, se foi pênalti, se não foi pênalti e tudo mais. Bom, Salazar, e aí, agora? Não, assim, pra mim é muito claro que não é pênalti, porque você tem que avaliar algumas questões. Primeiro, a distância entre os jogadores. Tá. Né? Segundo, a intenção. O Héctor Hernandes é de costas. Terceiro, movimento, tal do movimento natural ou antinatural. Qualquer um que tentar saltar meio para trás, como ele tentou,
vai fazer o mesmo movimento de braço dele. Não tem um movimento Só se antinatural, arrancasse o braço. não tem um braço acima da linha do ombro, ele nem tá vendo o jogador, ele tá caindo, é o braço do equilíbrio. Percebe que o direito dele também abre. Para onde nem vai a bola, Natural. percebe que o direito dele também abre. Porque, olha lá, você pula, na hora da queda, os dois braços sobem, e a bola nem é na direção do gol, nada. O Bruno Henrique cabeceia ali, e aí eles quase que grudados um no outro, a bola bate. Então, O Fili disse algo muito, muito inteligente. O ser humano, até onde a gente sabe, continua precisando dos braços para se equilibrar. Para se equilibrar, E não tem igual precisa como. do pé também. Se ele caísse com os dois braços para baixo, aí seria um movimento antinatural. Quando você vai porque não pular, tem você como. faz assim, ó, com o Exatamente. braço. Então, assim, não tem nenhum cabimento. E eu vi ex-árbitro dizendo que isso é pênalti. Tudo bem que foi só um, mas eu vi. Mas, enfim, é inacreditável. Eu nem acho que o do Léo Pereira lá atrás foi. Pra mim, esse não foi, aquele também não foi. Mas, enfim, se não reclamou daquele e não der aquele, Não, eu falo do Léo Pereira por tudo que a gente está vendo. Claro, por tudo que a gente tá exatamente. vendo, né? Não, faz todo sentido. E agora é o seguinte, a gente tem que lembrar que, assim, estávamos falando apenas de Corinthians e Flamengo na semifinal. Teve um sorteio, caiu lá. Corinthians e Flamengo na semifinal e acabou. Agora, virou toda essa pressão... Porque o Flamengo, que criou isso sem tudo. condição pelo regulamento de solicitar, foi lá e solicitou a mudança de data. E ele falou de chorar. Quem chorou que não, eu não vou poder usar todos os meus jogadores, foi o Flamengo. Então agora ele quer falar de choro e pressão. Pelo amor de Deus. Não, e ainda voltando pro jogo. E foi o Alexandre que quase arrancou a canela do Garro? Foi o Alexandre. Do Garro é o toque no pé, a soladinha. Mas o lance discutível pra mim é o Wesley no Hugo. É o Wesley no Hugo, é isso. O Wesley no Hugo. A solada, 24 no primeiro tempo, o jogo tá 0-0. A solada do Wesley no Hugo. O VAR estava no lanche, procede? Não, o juiz não deu falta, deu bola ao chão assim que ele se recuperaram. Mas e o VAR? O pessoal estava no lanche? Não sei. Acho que deve vir aquele Esse tipo de lance normalmente, né? Aí o jogo comendo lá, os caras, nossa, tá bom esse misto o quê? Não é possível, Normalmente os jogos que a gente assiste, esse tipo de solado, o jogo pelo menos para análise. Pelo menos, mas não, seguiu, vambora. Bom, nota para arbitragem. Arbitragem? Eu daria um 7,5. 7, eu daria um 7. 7,5, eu não achei, então. Eu só acho que esse lance da solada deveria ter sido parado para analisar. E o impedimento do gol do Gabigol, me parece que está impedido, mas deu para cravar nada. Não dá para cravar. Não dá, aquele negócio distorcido. A CBF chega, esse VAR e nada é a mesma coisa. Exatamente. Aquelas Você linhas, não tem convicção de nada. Aquelas linhas parece trabalho que a gente tinha de educação artística. Exato, Aquelas canetinhas coloridas. Exato. Não tem condição, não há uma definição um pouquinho clara. para cá, um pouquinho para lá. Não há. Não Não há absolutamente nada. E o que me causou estranheza é que quando é pro Flamengo, aparece até uma câmera invertida, né? Porque pela câmera normal, eu nunca vi no Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil câmera invertida. Aí, na câmera do jogo, todo mundo entendeu que foi impedimento. Aí foram buscar uma outra câmera, que é um ângulo quase que deu gol. E a câmera estava quase no meio campo, né? De um outro ângulo. Então é uma brincadeira. É complicado. Mas não dá para ter certeza de nada e a culpa disso aí é da CBF. Bom, o Hugo, gente, fez diversas defesas. Ele foi nota 10, né? O melhor da partida. O gol, eu acho que ele quis adivinhar ali. Não é um frango. Do jeito que dava para ter feito coisa melhor. Ele fez diversas defesas na partida. Ele quis adivinhar, ele imaginou que ia sair um cruzamento. Também ele foi fechar. Pera, calma. Mas o gol sofrido gerou um pouco de debate. Então, mas o Hugo assumiu. Vamos ver o que ele falou sobre esse lance? Vamos ver. Um lance de jogo, lance rápido, onde o atleta do Flamengo foi inteligente ali, acertar meu canto. E não tentei adivinhar, óbvio que não. Mas é uma bola rápida, foi um lance de perto e ele foi feliz em fazer o gol. Eu não sei o que está sendo falado, não sei o que está sendo julgado sobre o gol. Na minha opinião, não foi uma falha. E, óbvio, eu acho que poderia ter feito algo melhor. Mas eu dei o meu melhor dentro de campo e acredito que posso ter ajudado bastante a equipe hoje. E a gente segue vivo, cara. Segue vivo e eu saio daqui com uma expectativa muito boa, muito grande, porque eu sei do potencial da nossa equipe e eu sei o que a gente pode fazer dentro de casa. Maravilhoso, é isso aí. Deu a cara, foi lá, explicou, falou. Eu não acho que falhei. Perfeito, eu acho também bem legal. Lembrou o Cássio nesse sentido de ir para a zona mista em qualquer circunstância. E eu tô com ele. Eu não acho que é uma falha, frango, nada disso. Ele deu mas dava para fazer algo melhor. Ele deu o canto dele. Dava para fazer algo melhor. Ele deu o canto dele. Agora, gente, discutir esse lance, né? Se foi, porque não foi um frango. Então, discutir se foi ou não foi falha. Discutir se foi ou não foi falha. Depois de tudo que o Hugo pegou, tá?
Ontem, eu trabalhando no jogo, eu não tenho nenhuma dúvida do que eu vou dizer aqui pra você. O Hugo tem que ser convocado pra seleção brasileira, cara. Nós temos 3 goleiros pra seleção brasileira. O Hugo tem que estar entre os 3 goleiros. Quais são os goleiros que estão convocados hoje pelo Dorival? Nova Barrar. Não é? Alisson, o Bento, Eterno. que é reserva. Alisson eterno. O Alisson fez o quê pra seleção brasileira? Tchau, Um Alisson. baita de um goleiro. Mas Tchau, o Alisson. momento do Alisson na seleção Já foi. acabou. O Bento, que é um ótimo goleiro, mas ele não está nem jogando, está na reserva lá do time do Cristiano Ronaldo. Vai lá. O Hugo tá jogando demais para ser o terceiro goleiro da seleção brasileira. Tá Sério. ótimo. E é jovem pra você fazer Rafael o... do São Paulo, ele não foi convocado pelo Dorival? Por que que Dorival, o Hugo- por que não levar o Hugo? Não, mas não leva agora. Né? Você tá louco levar agora? Mas o Hugo merece como profissional. Não. Seleção brasileira. Não merece. Sim, Agora, merece, nesse sim. momento, ninguém Merece, tira o sim. Hugo. O Ederson, Ninguém pra mim, é o tira. titular da seleção brasileira. Deve Eu ser o também titular. eu tô com o Garrafa. Pra mim, eu não e levaria o Alisson, o Ederson titular e levaria o Hugo. É isso aí. Não, leva o Hugo ano que vem. Esse ano o Corinthians não pode cair. Vai tirar o Hugo pra ir pra Rafael seleção. ou Hugo? Não, nem... ó. O Rafael foi pra seleção, por que o Hugo não pode ir? Ah, entendi, porque é data FIFA para os jogos. Para tudo. Tem que ir pra seleção, Não, mas deixa ele sim. descansar. Não, deixa ele não deixa Jogando desfocar. demais, Deixa o Hugo jogando quietinho demais. aqui. Ele vai ser Deixa o terceiro Alisson goleiro, lá. nem vai jogar, vai só viajar. Vou falar do Estevão agora? Ou vamos ficar falando só do Corinthians nesse programa? Porque esse programa virou Corinthians, é isso? Parece o programa do Neto aqui, só olha fala do sua Corinthians. roupa. E eu tô em homenagem ao Corinthians. Vai, Corinthians! Ontem tivemos um Nova jogo Barrar. das 2 maiores torcidas. O Palmeiras vai jogar no final de semana e o Palmeiras vai ser o campeão brasileiro. Eu não posso Também vir de verde porque o estúdio é todo verde. Se eu vier de verde, eu fico transparente. Então eu tenho que vir de preto e branco. Que o Estevão é um prodígio, todo mundo sabe. Mas você sabia que a joia do Palmeiras igualou uma marca importante de um grande jogador do futebol brasileiro? Pois é. Acompanhe. Nove gols, 7 assistências. Esses daí são os números do garoto Estevão no Campeonato Brasileiro. Eles são tão bons que às vezes nos fazem esquecer que ele só tem 17 aninhos. Parece até magia, não é não, Abelito? Eu já disse isso, desfrutem enquanto ele está connosco. É o que eu vos posso dizer. Acho que é um moleque que tem magia dentro dele. Espero que ele continue com este espírito de atacar e de defender, de nos ajudar a ganhar jogos. Por isso é que pagaram o valor que pagaram por ele, né? E o português tem razão, viu? O Chelsea pagou cerca de 350 milhões de reais pelo jovem, que é somente o segundo jogador a atingir 16 participações em gols pelo Campeonato Brasileiro com 17 anos. Pois é, e eu não tô falando de Endrick, de Vinícius Júnior ou Rodrigo. O único que conseguiu esse feito foi um tal de Neymar da Silva Santos Júnior. Isso aconteceu no longínquo 2009, quando então o menino Neymar contribuiu com 10 gols e 6 assistências em 33 partidas com a camisa do Peixe. O mais impressionante é que a joia palmeirense igualou essa marca, só que com 10 jogos a menos. Além de ser o jogador com mais assistências no Campeonato Brasileiro, é também o vice-artilheiro da competição, com 9 gols, atrás apenas de Pedro, que não joga mais nesse campeonato porque sofreu uma lesão no joelho. Estevão pode ser a principal arma do Verdão na corrida pelo título brasileiro. Algo muito parecido com o que aconteceu com o Endrick no ano passado. O agora jogador do Real Madrid terminou o Brasileirão de 2023 com 10 gols na conta. Só um a mais do que o Estevão tem hoje. Será que o menino vai ultrapassar o Neymar e ajudar o Verdão a conquistar o tricampeonato? Tá certo, agora é a hora do Palmeiras. A Marina Buffon tá na academia de futebol com as notícias de hoje do Verdão. Boa noite, Má.
Olá, Michele, muito boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. A ventania aqui, bem na hora que eu fui entrar ao vivo, é claro, porque ao vivo é isso, né? Tô aqui em frente à Academia de Futebol, onde o Palmeiras deu prosseguimento aos seus treinamentos para enfrentar o Red Bull Bragantino no próximo sábado, 4h30 da tarde, lá no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, pela 29ª rodada do Brasileirão, tentando aí, como sempre, alcançar o líder Botafogo. Apenas um pontinho separam as duas equipes e o Botafogo, no mesmo horário, no mesmo dia, vai estar fora de casa enfrentando o Atlético Paranaense. Então a gente vai saber ali por volta das 6h30 da tarde se teremos um novo líder, no caso o Palmeiras, ou se o Botafogo parar essa manutenção da liderança aí na 29ª rodada, tá certo? Vou passar uma atualização para vocês, porque ó, hoje aqui no treinamento, vocês estavam falando do Estevão aí, né? Nessa grande matéria do Lucas Passoli. O Estevão tá continuando aí seu processo de transição, tá se recuperando de uma lesão muscular na coxa, tá perto de voltar, assim como o Marcos Rocha, que também foi visto ali no gramado, nas imagens que a gente teve acesso aí, e também o Marcelo Lomba, que se recuperou de uma pubalgia, deve ser opção no banco de reservas para o técnico Abel Ferreira, mas a gente sabe que o Everton seguirá aí como titular. Pois bem, então, o Palmeiras então vai nessa continuidade de tentar a liderança do Campeonato Brasileiro e para isso vai contar com os números. São 6 jogos aí seguidos de vitórias, o que fez o Palmeiras alavancar na tabela, contou com alguns tropeços do Botafogo também. Então eu volto para vocês comentarem um pouquinho do Estevão e também gostaria de saber do Rômulo. Afinal, o Rômulo é uma peça importante aí do Palmeiras, mas tem pouquíssimos jogos, são 11 jogos apenas aí com a camisa do Verdão, desde que veio do Novo Horizontino. E queria saber de vocês, e aí, gente, o que está acontecendo? Será que é um bom jogo para colocar ele para jogar, ainda mais pensando que serão 15 dias de data FIFA para o Palmeiras conseguir descansar Estevão, descansar outros lesionados? Lembrando, Zé Rafael e também Richard Rios voltam de suspensão e vão reforçar o Verdão para essa rodada. Palmeiras, vamos comentar o Verdão, o Estevão, data FIFA, Estevão recupera. Olha, sinceramente, eu acho que o Palmeiras assume a liderança nessa rodada, como a Marina disse ali. Botafogo visita o Atlético Paranaense. Palmeiras, para mim, vai atropelar o Red Bull Bragantino. Botafogo, duas frentes. Péssima fase. Palmeiras voando, descansado. 3 pontinhos contra o Red Bull. Tem o retorno do Zé Rafael e do Rios, como ela explicou. O Rômulo tem que jogar. Eu acho que o Rômulo precisa ter mais minutos. Não precisa ser titular. Dudu tem que jogar? Mas mais minutos. O Dudu também acho que precisa, sim, ter mais minutos e tudo mais. Enfim, Garrafa, pra mim, nessa rodada o Palmeiras assume a ponta. Se não for nessa, será... E ajuda o Corinthians ganhando do Red Bull, né? Será muito em breve. Será muito em breve, com todo respeito ao Botafogo. Entendo que o Palmeiras deve, mais uma vez, ser o campeão brasileiro. Agora, a volta do Estevão é uma notícia não boa só pro Palmeiras. Ela é boa para quem gosta de futebol, né? É verdade. Esse menino aí é uma grande joia que a gente tem aqui. Por pouco tempo, já está negociado com o Chelsea, vai embora. E o interessante e importante a gente frisar é que o Palmeiras agora, pensando em brasileiro, mesmo sem o Estevão, mostrou desempenho. Então o Palmeiras não é um time dependente do Estevão, como não foi um time dependente do Endrick, porque até pelo Estevão, quando sai o Endrick, o pessoal, lógico, sentiu saudade do Endrick e tal, mas o time continuou jogando porque teve essa joia. O Estevão se machuca no momento crítico, o Palmeiras embala uma sequência de 5 vitórias. 6 vitórias consecutivas. Então é questão de tempo, na minha opinião. Botafogo em 2 frentes, acho que não vai segurar. Estou sentindo o Botafogo perdendo a sua força. O Palmeiras vai ser, para mim, campeão brasileiro. E a volta do Estevão é nota 1000 para o futebol, não só para o Palmeiras. A gente vai falar agora sobre a outra semifinal da Copa do Brasil. Dá uma olhadinha como foi a virada do Atlético Mineiro sobre o Vasco. O Atlético Mineiro recebeu o Vasco no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. E ó, meu amigo, com só 13 minutinhos no relógio, o Vasco encontrou um belíssimo contra-ataque. O Emerson Rodrigues tocou pro Felipe Coutinho, que se livrou da marcação e finalizou bonito, balançando a rede. 1-0 Vascão. Aí, é claro, o Galo começou a fazer aquela pressão para tentar o empate. Mas foi só aos 37 que o Guilherme Arana finalizou de primeira no ângulo e deixou tudo igual na Arena MRV. Golaço, 1-1. E não é que deu tempo para mais. Quase no final da primeira etapa, o Arana cruzou na área e o Paulinho cabeceou para o chão, garantindo a virada do Galo, 2-1.
segundo tempo rolando e logo no início o Rubens colocou o Léo Jardim para trabalhar. Do outro lado faltou o Sforza calibrar melhor o chute. O Galo ainda teve mais 2 oportunidades que ficaram só pertinho da trave. E o Payet até tentou igualar o placar, mas errou o alvo. Então ficou nisso, Atlético Mineiro 2, Vasco 1. Bom, e aí essa virada? Cara, pra mim mais uma semifinal completamente aberta. O Vasco decide dentro de casa, tá numa situação um pouco mais tranquila no Brasileirão. E olha, tomou a virada rápida ainda no primeiro tempo e eu pensei, que o Galo vai ter o segundo tempo todo para fazer um golzinho, abrir 2, que aí pra mim mataria. E não fez. E não fez. Não fez. Pra mim o Atlético perdeu, assim como o Flamengo, a oportunidade de decidir a semifinal ontem. E o Agora, Vasco tem sido aberto. forte jogando em São Januário. Sim, foi tudo assim aberto. também na Copa do Brasil. E, claro, Copa do Brasil à parte, e eu concordo com você que tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem um jogo gigante no próximo sábado. Mais importante do que esse Não contra o Flamengo. Mas não tenha nenhuma dúvida. Apesar, vamos retomar aquela discussão. Não tenha nenhuma dúvida, porque o Corinthians, com esses reforços que chegaram, começou a mostrar desempenho, está indo bem nas Copas e tal, mas no Brasileiro a coisa não está acontecendo. É que a rodada do final de semana, ela foi maravilhosa. Tudo que tinha que acontecer, aconteceu, menos o Corinthians ganhar. Só que para os outros pensam, bom, a gente perdeu, mas o Corinthians também não ganhou, também perdeu e passou mais uma rodada. O Corinthians está contra o relógio. O Corinthians precisa ganhar esse final de semana, certo? O Corinthians precisa Porque ganhar. se não ganha, é uma rodada a menos, Michele. E tem uma coisa importante aí, o torcedor tem que se atentar. Não o Corinthians vai. pega o Internacional agora em casa, depois a data FIFA, o Atlético Paranaense. Depois é o Flamengo, na Copa do Brasil. Como é? Repete, você falou muito rápido. Inter, Atlético Paranaense. Dá pra ganhar. Atlético Paranaense dá pra ganhar. Tá, e aí vem o Flamengo na Copa do Brasil. Se o Corinthians não vencer esses jogos em casa pelo Brasileirão, de novo, o Ramon pode poupar contra o Flamengo. Para ser titularzão lá, fortão contra o Flamengo, uma coisa tem que estar numa situação um pouquinho mais tranquila. Esquece o Flamengo. Não vai barrar. Mas é que uma coisa vai funcionar você a outra. esquece. Agora o foco é Entendeu? todo no Brasileirão. Para quem quer ir para final de qualquer jeito. Agora, nesse momento, não tem final. Nesse momento... É o jogo contra o Inter. O Inter está embaladíssimo no campeonato. Ganhar do Inter, aí chega gigante contra o Atlético Paranaense. E se empatar? Sem Fagner. Empatar é péssimo resultado, Sem Michele. Fagner, sem Ramalho, sem Romero, Memphis Depay à disposição e a novidade deve ser o Thales Magno. E o Carilho tem que ser titular nesse time, ô Salazar. Também, eu acho que ontem ficou claro. Né? O Carilho não pode ficar de fora desse time. Carilho, Bidon, Yuri Alberto, esses caras têm que jogar. Pra mim, titular é o Romero e o Hugo. O Romero tá fora desse e é bom destacar. Depois pega o Atlético Paranaense, José Martínez foi convocado. Romero foi convocado. Félix Torres deve ser convocado, mas esse não vai fazer falta nenhuma. Que ele fique por lá. O Memphis precisa de uma agilidade ali, hein? Não, o Memphis precisa. A informação que eu tenho é que ele só vai ter condição de um jogo inteiro depois da data FIFA. O Memphis é pro ano que vem, gente. Mas aí não dá, Garrafa. Mas aí é não dá, pô. Chegou agora. Você acha que ele tá lá que se cair ele pode ir embora, Mas você acredita? Não é pro Você ano que vem. acredita que o Memphis que vai salvar o Corinthians? Eu acho que ele tem que ser cobrado pra ajudar. Mas ele não tá, pelo que a que gente tá vendo, ele não tem condição física. Cara, ele é jogador de futebol, Mas ele não tem trabalha com o corpo. mas não Ele tem não joga condição. desde julho. Tá bom, mas tá em forma, era o mínimo. Mas não tá. Pô, era o mínimo. Mas não está. É a mesma coisa que eu tô desempregado. Aí a Gazeta me contrata e eu falo, mas eu preciso aqui de uns 2 meses pra me adaptar. Mas foi o que ele demonstrou. Só o futebol foi que o que dá ele essa demonstrou. mata, né? A discussão é outra, mas foi o que ele demonstrou. É um absurdo. Eu, né, fosse corintiano... Vai ter que ser cobrado. Tem que cobrado. ser. Talvez quem Tem que contratou. ser. Eu não acredito que ele Eu vai... acho que mais uma semana a gente já pode começar a cobrar, porque ó, dá pra entrar no vai ter no data ritmo FIFA, rápido. né? É. Vai ter data FIFA. Mas ele tá completamente fora do ritmo dos demais. Completamente Ontem fiquei fora. chateado. Só que assim, o Romero tá fora do jogo. E aí, você escala quem? Aí é um problema, O cara porque que o ganha, Romero é o cara. mas o cara que ganha 3 milhões e meio vai pro Mas ele precisa entregar algo. Não, mas tudo bem, Ó. ganha 3 milhões e meio, ele não tem condição de entrar em campo, não E adianta. agora? Não adianta. Não adianta colocar. E se não Então tiver vamos condição, lá, não coloca. Corinthians e Inter. 30 segundos, vai Seu acabar. ataque. Hã? Não vai dar tempo. Não, se ele tiver condição, tem que jogar. Tem que jogar. Se não, Mas se ele não tiver aguentou, condição, tira, Salazar. põe outro. Mas colocar ele sem condição é complicado, porque qualidade ele tem, mas não tem mas condição. Vai ser, se o Thales Magno tiver bom pra começar, eu Bom, colocaria. pessoal, muito obrigada pela sua audiência. Valeu, Salazar. Obrigada, gente. Garrafa. Fique agora com o Jornal da Tchau, Gazeta. Tchau.